Olá pessoal, é muito bom estar aqui de volta. O tema de hoje é um pouquinho mais sério. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. É um tema que eu queria abordar faz bastante tempo. E na verdade o Setembro Amarelo me deu essa oportunidade agora de falar sobre Síndrome do Pânico. É, Algumas pessoas me conhecem, são mais íntimas da minha casa, da minha família e sabem que eu tive Síndrome do Pânico. Tem muita gente também que viveu, me conhece desde pequena e não sabe que eu tive Síndrome do Pânico. E algumas pessoas que me conhecem há pouco tempo nem imaginam que eu tive. As pessoas que têm problemas psicológicos, elas são pessoas comuns, que na verdade você vê no dia a dia e às vezes você nem não sabe que essa pessoa tem um problema. Então é bom ficar atento a alguns sintomas, que sim, existem sintomas tanto físicos quanto comportamentais, que você pode ficar alerta para perceber se essa pessoa precisa ou não de ajuda. Às vezes nem essa pessoa sabe. Então eu vim aqui contar a minha história para vocês, como um incentivo, na verdade, para todas as pessoas que ou conhecem alguém que tenha ou que mesmo tem algum problema desse tipo e que nunca buscou ajuda. É, Vamos contextualizar. O que é Síndrome do Pânico? No site da Síndrome do Pânico, síndromedopânico.com.br, eles caracterizam Síndrome do Pânico como uma falha na comunicação dos neurotransmissores do cérebro. Ou seja, em determinado momento da sua vida, os seus neurônios eles não computam as mensagens direito. Tem reações físicas e psicológicas no corpo, tá? As pessoas que me conhecem, que já me perguntaram sobre a síndrome do pânico, eu normalmente explico de uma forma que o meu psicólogo me explicou, que é mais ou menos assim. Quando você vê um cão espumando de raiva, o teu corpo, a imagem do cão chega no teu cérebro e o teu cérebro manda as mensagens para o teu corpo para duas situações. Ou você vai correr, fugir do cão raivoso, ou você vai lutar. Então isso faz com que o teu corpo se prepare para essas duas opções. Então você tem um aceleramento cardíaco para bombear mais sangue para os músculos. Se você precisar correr, você tem mais força. O sangue sai dos teus órgãos e vai para os teus músculos. Não sai todo dos teus órgãos, tá, gente? Mas assim, o teu corpo te prepara para essas duas opções que vão depender de força física. A tua pupila dilata para quando, se você precisar correr, quando você estiver correndo, você não precisar virar o rosto todo para ver lá atrás. Você faz isso aqui e você já vê lá na baixa da égua. Isso é para aumentar a tua visão periférica. Você treme porque tem uma descarga grande de adrenalina no corpo. Isso tudo acontece quando você vê um cão raivoso. Quando você tem síndrome do pânico, isso acontece do mesmo jeito sem o cão raivoso. A síndrome do pânico, ela sintetiza um medo que para cada pessoa existe um medo diferente, existe um disparo diferente, mas ela personifica esse medo como se fosse um cão. Então, quando você tem a síndrome, quando você tem a crise de pânico, é como se na sua cabeça estivesse aquele cão raivoso na sua frente. Então, o teu corpo te prepara para essa situação. E, gente, isso é sintomático. Você sente os sintomas. Então, é terrível, porque o teu coração dispara muito, você fica com falta de ar, porque o corpo pede para você respirar mais, para poder bombear mais oxigênio para os teus músculos. Aquele frio na barriga, aquele enjoo, porque o teu estômago tira o sangue, né, vai para os músculos, então dá aquele enjoo. Então, isso é tudo muito sintomático. Dá tontura por causa da dilatação da pupila. Então, quem tem síndrome do pânico vive um verdadeiro inferno durante alguns minutos. Estudos dizem que uma crise de pânico ela dura no máximo 11 minutos. Então são 11 minutos desesperadores, principalmente se você não tem consciência do que está acontecendo, porque absolutamente do nada, porque pelo menos pra mim era assim, do nada, eu começava a ficar desesperada. A minha vontade era fugir, era sair correndo, era morrer. Então, é uma situação muito delicada, é uma situação que só quem sabe é quem passa. Então, assim, como eu tratei a minha síndrome do pânico? Eu prefiro dar o meu testemunho, tá? Eu sofri, na realidade, como é que eu adquiri síndrome do pânico? Eu sofri um acidente, eu atravessei uma porta de vidro e sofri um acidente muito sério. Eu tive, assim, sério entre aspas, não comprometeu nenhum órgão meu, eu não corri risco de vida,
mas eu tive muito sangue. Eu cortei os meus dois braços e o meu lábio. Eu acho que não dá pra ver aí a cicatriz que eu tenho no lábio, principalmente porque eu tô maquiada. Mas foi bastante sangue. Eu tinha acabado de fazer 15 anos, foi uma semana depois da minha festa. E eu levei 9 pontos em cada braço e mais 6 na boca. E anterior a isso, eu tinha tido um acesso de desmaio, eu tive um urticária, enfim, eu tive um problema e fui tomar uma injeção e eu desmaiei quando eu vi a agulha entrar no meu braço. E nesse dia que eu me acidentei, quando eu levei os pontos, doeu muito, muito. Então eu cheguei com a seguinte frase, eu disse aos meus pais assim, eu queria ter desmaiado quando eu estava tomando os pontos porque eu não tinha sentido a dor. E os meus pais, na ignorância, porque a gente não sabe dessas vezes, às vezes a gente causa um dano sem saber, né? Eles disseram assim pra mim, não, mas às vezes acontece de você desmaiar e não voltar. Eu acho que eles disseram isso porque eles tiveram medo que eu tudo quisesse desmaiar, né? Tudo quisesse apagar pra não sentir as dores. Então eles saíram com essa frase. E na hora, meu corpo, eu não computei isso da maneira como meu cérebro computou. Meu subconsciente computou de uma forma completamente diferente e eu comecei a ter medo. Quando eu fui tirar os pontos, uma semana depois, o meu ponto do braço direito estava aberto e eu tive um outro desmaio. E eu tenho aquele. Algumas pessoas têm um tipo de desmaio diferente, elas têm algumas reações. Os meus desmaios, eu viro as mãos, eu viro os pés, eu viro os olhos, então parece que eu tô tendo um ataque epilético. E a enfermeira falou pra mim, falou pros meus pais, na realidade, que eu podia ter um grau de epilepsia. Então isso meu cérebro computou também, isso também foi pro meu subconsciente e eu não tinha notado. E passou. Deixei pra lá, eu achava que eu tinha deixado pra lá, eu fiquei boa dos pontos e tudo mais. Só que com uns 4, 5 meses depois eu comecei a ter umas situações esquisitas. Às vezes eu tava assistindo TV, eu lembro que o meu primeiro namorado, eu tava assistindo TV com ele uma vez e meus joelhos começaram a formigar, eu comecei a me sentir mal, eu comecei a querer ir embora, eu queria sair dali, eu não tava me sentindo bem, eu tava tonta, eu tava com falta de ar, eu tava desesperada, eu achava que eu tava passando mal. Isso aconteceu algumas outras vezes, aconteceu na sala de aula, aconteceu na minha igreja, eu sou católica, né? Aconteceu em vários outros ambientes da minha vida e eu abri o jogo para os meus pais, eu disse que eu estava com um problema de saúde, que eu tava doente, eu tinha certeza que eu estava doente, você tem certeza que você está doente? E meus pais me levaram no neurologista, e eu contei ao neurologista o que estava acontecendo comigo. E ele disse assim, olha, a gente vai fazer um eletroencefalograma pra descobrir o que é que tá acontecendo. E no eletroencefalograma não deu nada. Ele disse, olha, fisicamente você tá muito bem, você não tem nada, que você tem um distúrbio de ansiedade, então eu vou lhe passar para um psiquiatra, que ele vai saber melhor diagnosticar o que é que você tem e quais são os meios para você se tratar agora. E eu fui nesse psiquiatra, ele que me diagnosticou com a síndrome do pânico, ele disse que na verdade eu passei por um estresse pós-traumático depois do meu acidente e vim somatizando isso no subconsciente e a gente não nota. E ele disse, olha, eu não vou lhe tratar, tá? Eu não quero lhe tratar porque eu acho que o seu grau de síndrome do pânico ainda está recente, faz menos de um ano, e eu acho que é melhor você tratar com um psicólogo. Eu acho melhor você ir a um psicólogo. Se você não conseguir tratamento, não conseguir melhora desse jeito, a gente vai e faz um outro tratamento com medicação. Na verdade, a síndrome do pânico, ela divide opiniões. Existem profissionais da área que dizem que a síndrome do pânico não é um problema psicológico, ela é um problema neurológico. Que, tipo, você não é o seu psicológico, são os seus neurotransmissores que estão desencapados, que não estão sintetizando bem as informações. E outra parte dos profissionais pensam que não, é um problema psicológico que é tratado com um tratamento psicológico. E eu acho que esse meu psiquiatra tinha essa opinião e ele me indicou para o filho dele, que era psicólogo adolescente. Eu fui e comecei a me tratar, eu fiz 5 anos de terapia, eu nunca tomei medicação nenhuma e eu tive alta, eu fiquei curada. Mas, gente, é bom e vale salientar que
a síndrome do pânico, na verdade, crise de pânico, não síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma condição. Mas a crise de pânico, todos nós temos uma crise de pânico uma vez na vida. Aquela pessoa que tem medo de público, que vai fazer uma palestra, que ela sente os mesmos sintomas. Aquela tremedeira, aquela ansiedade, é uma crise de pânico, tá? Todo mundo tem alguma ansiedade uma vez na vida, antes de um casamento, aquele desespero. A síndrome do pânico, na verdade, ela se resume a quando essas crises de pânico são frequentes sem motivo. Sem motivo. Também vale salientar que existe um motivo. No meu caso, eu tinha um medo absurdo de morrer. Eu sempre tive medo, eu sempre fui traumatizada com câncer. Eu sou bem sincera em falar nisso. Desde que eu assisti Laços de Família, você vê a história da leucemia, eu sempre fui muito, muito bitolada com essas coisas. Então, pra mim, a minha saúde, ela tinha muita importância, ela tinha muito peso. Então, eu tinha medo de ter medo. Porque quando eu tinha medo, eu tinha crise, eu achava que eu estava passando mal, eu achava que eu tinha algum problema de saúde, eu achava que eu estava doente. Então isso acarretava mais pânico, isso acarretava mais crises. Eu morria de medo de desmaiar, até hoje eu tenho muito medo de desmaiar por causa das sequelas que ficaram com a síndrome do pânico. E a minha vida toda, minha adolescência, na verdade dos 15 aos 20 e tantos anos, aos 21 anos, eu fui regrada de crises de pânico. E você vai diminuindo esse processo. Na verdade, as crises que duram 11 minutos, com os exercícios de respiração, você vai conseguindo diminuir esse tempo até que você consegue acabar com a crise. Então, tinha algumas coisas que disparavam a minha crise. Por exemplo, uma pessoa olha pra mim e diz assim: você tá bem, você tá pálida. Acabou. Era o suficiente. E aí eu começava a passar mal. Eu não tava passando mal, mas aí eu começava a passar mal. Porque a minha síndrome do pânico era muito ligada à minha saúde. Então, quando alguém dizia que eu tava pálida, pronto, eu vou morrer. Eu tô doente, eu tenho algum problema. Então, assim, é muito complicado. Qual é o meu intuito com o vídeo de hoje? Na verdade, eu quis gravar esse vídeo pra vocês porque as pessoas acham que problemas psicológicos são besteira. E eu posso dizer por experiência própria que não é. Assim, meu pai era uma das pessoas que não conseguia compreender. Minha família sempre me deu muito suporte. Meu pai pagou todas as minhas consultas com o psicólogo, tudo que eu precisei, ele sempre fez. Mas ele nunca compreendeu. Ele sempre disse assim: não, mas por que você não coloca na sua cabeça isso? Não é dessa forma que funciona. Não é eu vou colocar na minha cabeça que eu não tenho nada e plim, a síndrome do pânico vai passar. Não é assim. Não é assim. Não é assim com bipolaridade, não é assim com depressão e não seria assim com síndrome do pânico. É um processo, é uma situação em que você vai desenvolvendo a sua confiança em si mesmo. Então você vai melhorando com o tempo. Então assim, esse vídeo na verdade é um pedido meu para que vocês não menosprezem. Não menosprezem a depressão, não menosprezem a síndrome do pânico, a bipolaridade. Não levem na brincadeira, não achem não achem que é para chamar atenção, porque não é. Não é. Só quem tem, só quem sofre é quem sabe. Se eu não tivesse tido a coragem de dizer aos meus pais que eu não estava me sentindo bem, eu podia ter desenvolvido a síndrome do pânico muito mais séria. Tem gente que possui síndrome do pânico que não sai da cama para atender um telefone, que não sai para atender uma campainha porque tem medo. Tem medo. E é um medo, gente, incontrolável. É uma fobia incontrolável que você tem. Então, assim, é uma coisa séria. Doenças psicológicas são coisas sérias que precisam ser encaradas como tal. Gente, eu tô terminando de gravar esse vídeo pelo celular porque a minha câmera descarregou, tá? E não queria demorar tanto, eu espero ela carregar pra poder terminar de gravar. Então eu vou só finalizar o que eu tava dizendo. Então é isso. O meu maior intuito aqui realmente é conscientizar, tá? Se você conhece alguma pessoa, que você conhece bem alguma pessoa que começou a mudar de comportamento, que começou a ficar mais fechado, talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda e nem ela mesma saiba. É muito importante isso. É muito importante que as pessoas que estão ao redor saibam diagnosticar esse tipo de problema, que saibam
que saibam e tenham interesse em ajudar a outra pessoa. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor, de acordo com a minha experiência, o que síndrome do pânico significa. Espero de coração. O vídeo foi mais sério hoje. Se você gostou, por favor, clique em curtir. Ajuda muito outras pessoas a poderem visualizar esse vídeo. E se inscrevam no meu canal, que eu não sou sempre séria assim, eu tenho outros vídeos mais legais. Mas hoje eu senti essa necessidade de falar sobre esse tema. Eu senti a necessidade de me abrir, porque eu acho que através de mim, talvez outras pessoas possam e tenham a oportunidade de melhorar também. E de se conscientizar a respeito de um problema que ainda é um tabu na nossa sociedade. Infelizmente, as pessoas acham que ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra é coisa de doido. E não é. Não é demérito nenhum você precisar de uma ajuda psicológica, do mesmo jeito que se você tem uma gastrite, você vai no gastro. É necessário que essa mensagem seja colocada na cabeça do brasileiro, que essa conscientização seja feita de dentro para fora. E você compreenda que, na verdade, você futuramente pode ter um problema. E não é besteira, e não é frescura, e não é falta do que fazer, gente, não é. Então, assim, é necessário que a gente entenda isso, que a gente consiga colocar isso na nossa cabeça, de que psicólogo e psiquiatra não são para doido. Que psicólogo e psiquiatra são para tratar esse tipo de problema, e que esse tipo de problema ele é real, ele existe, ele necessita da nossa atenção. Aos psicólogos que talvez assistam esse vídeo, me desculpem se eu falei alguma coisa errada. Eu não tenho conhecimento de psicologia, o que eu tenho é do que eu passei, do que eu vivi e do que me explicaram, do que eu encontrei na internet. Então, talvez alguma informação minha esteja errada, então sintam-se à vontade para me corrigir se for o caso. O intuito desse vídeo não é desmerecer nada. O pouco conhecimento que eu tenho é porque eu precisei ter esse conhecimento. Então, se meu conhecimento é errado, por favor, me ajudem a ter um conhecimento melhor. E, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido até o final. Eu não editei ainda, eu tô gravando ainda, mas eu presumo que esse vídeo vai ficar bem grande. Mas eu sei que vale a pena, eu sei que é importante. Um beijo e até mais.